Olá, eu me chamo Thaís Cristina dos Santos Basilo, sou bolsista de iniciação científica AF, Unirio, e venho hoje apresentando o meu trabalho de pesquisa, um olhar para além do etnocentrismo europeu para o ensino de matemática. Bom, esse projeto, ele integra um projeto de pesquisa um pouco mais amplo, que vem pensando em perspectivas decoloniais para a formação de professores de matemática atuando rachaduras, coordenado pelo professor Diego Matos, pertencente ao Departamento de Matemática da Unirio, coordenado também pela professora Muda Bostafá, também professora do Departamento de Matemática da Unirio, e tem como integrantes o discente Nayan Mota, que pertence à Escola de Matemática da Unirio, Daniela Gonzaga, também discente da Escola de Matemática da Unirio, todos eles sem bolsa, e eu, Thaís Basilo. Bom, o nosso projeto, né, que se materializa na nossa pesquisa, ela busca pensar em uma prática de ensino afrocêntrica que surge da necessidade de implementar a Lei 10.639 nas escolas da educação básica, sobretudo nas aulas de matemática. Então, para concretizar o objetivo da lei, tornou necessário compreender o seu conteúdo, que determina o tratamento das relações étnico-raciais no contexto das propostas pedagógicas de ensino-aprendizagem na educação básica. Bom, essa lei foi aprovada no dia 9 de janeiro de 2003, fazendo, então, alterações à LDB, Lei de Diretrizes e Bases Nacional, para implementar a obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro-brasileira em todas as disciplinas da educação básica, em escolas públicas e privadas, do ensino fundamental, médio, também torna obrigatório a discussão para o ensino superior. No âmbito da iniciação científica, o nosso projeto ele se debruça a delinear uma prática de ensino dos números inteiros a partir da experiência, da localização e da perspectiva negra enquanto agência de conhecimento, que são noções essenciais para o que constituem a teoria da afrocentricidade, a qual fundamenta a nossa prática. Então, nessa pesquisa, buscamos dialogar dois conceitos: o de afrocentricidade, criado por Molefe Assange, que corresponde a um paradigma que possibilita desenvolver uma identidade positivada acerca do africano, que esses possam assumir o controle e agência de sua própria história, das narrativas de suas vidas. E também vem aí dialogando com o quilombismo, criado por Abdias do Nascimento, que corresponde à identificação e ao desenvolvimento de práticas pedagógicas calcadas em saberes ancestrais de matrizes africanas brasileiras, as quais tem como fundamento o senso de humanidade afro-brasileiro através de saberes negros. Então, a partir desse diálogo entre esses dois conceitos, buscamos compreender a diáspora e a agência afro-brasileira para pensar no ensino da matemática. Bom, o nosso objetivo com essa pesquisa consiste em pensar numa prática afrocentrada, visibilizada pela matemática, para que a gente possa, então, ressignificar alguns pressupostos racistas que acabam afastando os estudantes negros das áreas de ciências exatas. Visamos também apresentar um senso de humanidade pluriversal ao estudante negro e branco, em busca de uma valorização da cultura negra, articulada com a cantiga Escravo de Jó, para pensar, então, os números inteiros. Buscamos construir um significado para esse conjunto, a partir da cantiga Escravo de Jó, e buscamos, com a cantiga, construir um significado para os números negativos, né, que vai se dar através dos movimentos do corpo, entendendo os números enquanto posição e tendo zero como referencial. E pensamos em reconhecer com essa elaboração de prática do decolonial a existência de números inteiros em dois sentidos, né, que se iniciaria a partir do zero, né, enquanto que para os naturais acontece numa única sucessão. Então, com essa atividade, nosso intuito também é reconhecer os diferentes papéis do zero, que o zero com sentido absoluto e o zero com sentido origem. Bom, nossa pesquisa ela apresenta uma abordagem investigativa de caráter qualitativo que decorre de
dados obtidos por meio de levantamentos de referências bibliográficas, literárias e legislativas. Então, através desse levantamento, buscamos compreender e interpretar determinadas definições, como quilombismo, afrocentricidade, para pensar, então, práticas de ensino, né? Para que a gente pudesse caracterizar e construir a nossa prática afrocentrada, pensando no ensino dos números inteiros. Então, para construir essa proposta, consideramos manifestações afro-brasileiras que pudessem compor uma outra perspectiva, que não fosse eurocêntrica, para o ensino da matemática. Então, nos referenciamos em manifestações culturais negras, para que a gente pudesse valorizar e evidenciar o negro enquanto agente cultural e construtor de conhecimento, mas que não partisse de uma lógica colonial de conhecimento que visa aí a dominação. Então, além disso, diferentemente do que havíamos pensado inicialmente, para esse trabalho não exploramos uma matemática tipicamente africana. Para compor essa prática, justamente porque não entendemos colocar essa matemática feita pensada por pessoas negras numa possível subcaixa, né, num sublugar, né, que poderia ser enquadrada com a matemática exótica. Então, por seguinte, pensando numa prática como uma possibilidade de combater os fenômenos que acabam afastando os negros para fora das ciências exatas, sobretudo a matemática, nós trouxemos outras narrativas para se pensar em matemática, para pensar-se também em alguns conceitos matemáticos, sem recorrer a nada tipicamente estereotipado. Então, nossa atividade afrocentrada, ela vai surgir a partir da cantiga Escravo de Jó. Então, ela vai começar apresentando uma história de resistência. Na verdade, ela apresenta uma história de resistência das cantigas de roda e sobrevive até os dias de hoje com uma tentativa de manter a historicidade afro-brasileira por meio da oralidade viva. E, como dito anteriormente, a gente pensa, né, que essa seria uma forma de valorizar e evidenciar a cultura africana. Existe, então, a possibilidade dessa canção ter sido usada como uma estratégia de tentativa de fuga dos negros escravizados para os quilombos. Então, os fugitivos, eles se reuniam em uma roda para cantar e brincar, pensando em despistar os barões de café, que eram responsáveis por fiscalizar os negros enquanto eles estavam ali no momento de distração. Só que enquanto eles jogavam, eles conseguiram distrair esses barões para que eles pudessem, então, fazer sua fuga, né, para os seus quilombos. Então, visto que essa cantiga ela traz uma marca muito ancestral de resistência, ela também se dá através da circularidade, né, porque é uma cantiga jogada em roda. E a roda, essa circularidade, ela é presente na cultura africana, como uma marcação. Então, uma marcação que vem representando também o modo de se pensar o mundo através do movimento, o qual representa a renovação e um processo contínuo, continua a marca de nem do início nem do fim. Então, questionamos com a nossa atividade se é possível encontrar esse pensamento circular presente também na ancestralidade africana na disposição dos números. Então, a matemática, por ser uma construção social, ela acaba refletindo a perspectiva cultural de quem a constrói. Então, quando a gente pensa numa organização de números linear, também estamos reproduzindo a perspectiva cultural, que nesse caso é eurocêntrica. Então, ao contrapormos uma visão de mundo linear com a visão de um mundo circular, não temos a intenção de determinar respostas certas ou erradas, e sim proporcionar uma reflexão acerca dos números, para que possamos pensar em outras matemáticas a partir do confronto com a visão tradicional linear que temos hoje. Então, para essa atividade, pensamos em construir o significado dos números inteiros com a cantiga a partir de uma problematização. Então, nós definimos uma situação-problema em que os estudantes deverão se movimentar de acordo com a orientação da cantiga para diferentes marcações feitas no chão, como essa figura aqui apresenta, tendo apenas o zero demarcado explicitamente. Então, os alunos deverão cantar a cantiga enquanto mudam suas posições, de forma que todos estejam sempre em movimento e trocando sempre de posição, garantindo sempre que haja alunos à direita e à esquerda da posição zero. O intuito com essa atividade é construir coletivamente uma significação para a posição, e serão feitos a partir de outros questionamentos, do tipo, em que posição você parou? A quantos passos de distância você está do estudante A? Né? Qual é a relação de posição do estudante A e B na reta numérica? A posição numérica. Então, essas perguntas, elas também visam fazer com que os estudantes associem a posição que ocupam ao número zero, demarcado no chão, para que essa seja fixada a ideia de posição,
além de reforçar que cada posição demarcada no chão representa uma posição numérica, atribuindo um significado ao conjunto dos números inteiros, no qual os números passam a ser munidos de direção e orientação, tendo zero com diferentes papéis. O zero absoluto, com ausência de valor, e o zero origem. Então, visamos com essa atividade construir a ideia de números opostos também, já que haverá a existência de números em dois sentidos a partir do zero, diferentemente do que acontecia com o conjunto de números naturais, em que a sucessão ocorria em um único sentido. Bom, para pensar nessa atividade foi muito difícil, né? Porque nós partimos da afrocentricidade, que prioriza o conhecimento africano, a Agência Africana de Conhecimento. Eu acho importante dizer que a perspectiva afrocêntrica de conhecimento ela não é uma posição eurocentrismo, ela é uma posição de centrismo, mas não é uma versão africana para o que a gente entende como eurocentrismo. Ela parte do pilar de que todas as formas de saber e conhecimentos devem ser respeitadas e contemplados. Portanto, ela não significa uma versão ao eurocentrismo. Então, para pensar nessa atividade, sem pensar nessa lógica de dominação, foi muito difícil, porque eu busquei muitas vezes materiais que pudessem me ajudar a compor essa prática. Então, para eu construir essa proposta de atividade, eu precisei me reinventar a partir das cantigas de rodas da minha infância. Então, foi um exercício que me ajudou a repensar e a reescrever a contribuição dos negros para a matemática a partir da minha negritude, a partir dos elementos afro-brasileiros que me referenciam, né? Para que eu pudesse esperar estudantes negros a se valorizarem também, né? Valorizarem as suas próprias culturas e pensar em outras narrativas para a matemática. Então, com a cantiga, eu me afrocentrei, me coloquei no centro e centralizei as minhas experiências. E a partir da minha centralidade, eu pude apresentar o conceito de números inteiros a partir de uma manifestação afro-brasileira, para pensar na construção do significado dos números inteiros, para demonstrar que outros elementos culturais, para além dos hegemônicos, podem compor também o ensino da matemática. Então, com essa prática, buscamos trazer os números inteiros como ampliação dos números naturais, né, onde os números deixam de representar apenas uma quantidade e passam a ser munidos de posição e orientação. E, além disso, busquei me afrocentrar, entendendo a minha localização, minha experiência brasileira, para que eu pudesse pensar nessa prática e contemplasse a Lei 10.639, né, o que possibilitou trabalhar as relações étnico-raciais no ensino da matemática. Então, com isso, esperamos que mais pessoas passem da marginalidade à centralidade racial no ensino da matemática, para que a gente possa pensar em outras maneiras de fazer matemática, contemplando outras formas de conhecimento. Essa prática matemática é uma prática que está sempre em construção e renovação. Ela acaba sendo afrocêntrica por si só, porque ela vai ser um eterno movimento contínuo, né? De elaboração e expansão. Então, a nossa prática ela não para por aqui, ela não termina por aqui. Bom, esse é o nosso trabalho de pesquisa do nosso grupo de pesquisa. Espero que todos tenham gostado. Até breve.